Vamos então à segunda parte do capítulo 23, Fascinação. Nós paramos na primeira parte quando o Hilário pergunta ao Aulus se as simples palavras que o Raul estava colocando ali seria o suficiente para auxiliar aquela senhora. Aí nós vimos as explicações do Aulus, que nas palavras tem muito mais do que palavra, tem energia, tem o nosso sentimento, o sentimento do Raul, as emoções do Raul se materializando ali em volta dela, né? Essa energia sendo materializada ali, ela sendo auxiliada por esta energia que a palavra do Raul estava transmitindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas são energias materializadas que chegam até as pessoas. Nós temos muita responsabilidade por aquilo que nós pensamos e por aquilo que nós falamos. Nós somos crianças, somos infantis, não assumimos essa responsabilidade, colocamos as nossas palavras às vezes ao vento, não pensamos no que falamos, machucamos às vezes as pessoas com as nossas palavras muito mais do que se nós pegássemos uma arma e a feríssemos. Então a gente precisa pensar, analisar muito sobre esta questão da energia, da força da palavra. Vamos ver aqui que o Aulus continua quando ele diz: analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores para liquidar. Vamos lembrar que é sempre por sintonia que acontece a obsessão, a fascinação, né? A fascinação, o nome já diz, né? Existe essa fascinação, essa ligação entre algoz e vítima. Quando a gente analisa a situação, não existem vítimas nem algoz, são dois irmãos necessitados ali, são dois irmãos que estão reciprocamente se machucando, mas também, por outro lado, estão aprendendo e crescendo e recebendo ajuda juntos. O André continua. Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho, sempre. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma e em breves instantes o verdugo começou a falar através dela numa algaravia cujo sentido integral não conseguíamos perceber, né? Num som, num palavreado que eles não conseguiam entender. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava asserená-lo quase que em vão. Observando a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirindo assombrado: a que causa atribuir semelhante conflito? Tentei alguma penetração no passado,
a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhes que o enigma perdura vai já em pouco mais de 1 milênio. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença no século IX. Vamos lembrar que Hugo, o duque da Provença, ele assumiu o trono como regente em 924. Então é o que nós estamos falando aqui da primeira metade do século X, né? E que foi uma época de muita luta, naquela época, o que era comum, de muita barbárie. Então nós vemos aqui, era legionário de Hugo, poderoso duque da Provença no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Porque o assistente se interrompera, meu colega, naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado, ao que o Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta. A volta aos quadros terrificantes largados ao longe por aquelas almas em sofrimento a ninguém edificaria. Então o Aulus está aqui, ele não quer reviver esses quadros porque não ajudaria em nada e não iria modificar aquela situação. Ele queria era poder realmente ajudar, esses irmãos que estavam ali tão necessitados. Eram 2 corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos. Não convinha analisar-lhe o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda. Não adiantava aumentar nem ver o que havia acontecido por mera curiosidade. O importante é tentar ajudá-los e fazer com que eles saiam, os 2, dessa situação e comecem a melhorar. Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando em palavras do português corrente, qual acontecera em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia. Vamos lembrar que xeno em grego é estrangeiro, glossia é fala, então é uma fala estrangeira, que é a mediunidade poliglota, quando se fala outro idioma. Aqui o Aulus está explicando. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta sobre o império da vontade que o comanda de modo positivo. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos por que pautava a sua existência há séculos, e em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. Vamos lembrar que a mediunidade poliglota ela acontece por sintonia. Também tudo é por sintonia, ou seja, o médium que está falando num outro idioma, ele tem que ter no seu inconsciente o conhecimento desse idioma. Então ele em alguma vida tem que ter conhecido o idioma para que ele possa falar. Jamais o médium vai conseguir interpretar ou falar um idioma ou escrever um idioma que ele nunca teve conhecimento. Tem que estar ali,
no seu inconsciente, aqui no caso os dois viveram naquela mesma época, e ela está falando naquele dialeto que ela falava na época que conviveu com ele continua ainda vivendo aquela existência, né? Com o seu perispírito caracterizado, ele ainda continua ali perdido no tempo e no espaço nesta encarnação, atrás dela buscando vingança. Então ele está ali falando no idioma que ele conhece e ela está reproduzindo porque ela também conhece. Isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? O problema é de sintonia, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com o que se caracteriza? Positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir então que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. Então nós vamos ver aqui que sempre, em todos os casos, em todas as situações, o que prevalece sempre é a sintonia. É a reciprocidade, né? Da médium e do espírito que está ali se manifestando através dela, ou no caso aqui também do obsessor com o obsediado, ela está ali como médium, porque ela é uma médium ostensiva, por isso que ela está ali quando ele faz a energização na garganta para desobstruir a garganta dela, ela passa a falar numa linguagem cultural, quer dizer, numa linguagem quase que de gemidos, eles não conseguem entender, mas ela também está falando um dialeto que não existe mais, né? Ela não está falando o português, então por isso que fica mais difícil para eles entenderem ali o que está sendo colocado. Mas o mais importante ali são os procedimentos para ajudar, para fazer com que esse irmão possa começar a receber ensinamentos e esclarecimentos e essa irmã também possa começar a receber ensinamentos e esclarecimentos para que os dois possam começar a se modificar, que esse é o intento ali. É para isso que existe aquele trabalho na casa espírita e é para isso que o Clementino, que é o mentor ali do Raul, está colocando todo esse trabalho e permitiu que esse irmão entrasse ali e que ela estivesse ali recebendo praticamente para ele poder colocar algumas palavras e receber uma energia, porque quando nós estamos encarnados, nós temos uma energia do nosso ectoplasma que não existe no mundo espiritual, o perispírito não tem. Então esse ectoplasma dela, no momento que ele se aproxima e tenta se comunicar através dela, isso dá um choque, que a gente chama de choque anímico, dá um choque de energia que ajuda para que ele possa ser transportado, para que ele possa ser levado para algum lugar e continuar aprendendo, continuar recebendo ajuda. Não vai diminuir a sintonia, eles vão continuar em sintonia por causa da fascinação que existe entre os dois. Mas é aquilo que eu falei, o ensinamento e a ajuda é sempre
para os dois. Vamos continuar estudando na terceira parte deste capítulo.